Sabe quando a gente pensa em amor e relacionamentos e parece que tá todo mundo procurando uma fórmula mágica, um jeito de consertar as coisas? Bom, hoje a gente vai por um caminho bem diferente. Vamos mergulhar na filosofia de Thomas More para entender o que é de verdade uma conexão de alma, bem longe das soluções rápidas. Basicamente, existem duas maneiras de encarar um relacionamento. De um lado, tem a abordagem da autoajuda, que foca muito em técnica, em consertar rápido, para se sentir bem logo. Do outro lado, que é o que a gente vai explorar aqui, tem a abordagem centrada na alma. Essa aqui vai para outro lugar. Ela fala de filosofia, de imaginação, e o objetivo final é se tornar uma pessoa mais substancial. E aqui está a ideia central que muda tudo. A de que os problemas no relacionamento não são um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, eles são como iniciações, sabe? Convites para a gente olhar para dentro e conhecer as partes mais profundas da nossa própria alma. É uma virada de chave e tanto. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. A gente não está falando de autoajuda, mas sim de ajuda à alma. A ideia é justamente essa: sair dessa busca por soluções fáceis e mergulhar num tipo de sabedoria mais profunda, mais real. Olha, o próprio Thomas More resumiu isso perfeitamente. Ele diz que um problema de alma precisa de uma abordagem de alma. Não adianta vir com uma solução superficial para algo que é profundo. A gente precisa de uma filosofia que seja pé no chão, sabe? Que consiga tocar na raiz dos nossos problemas do dia a dia. Mas vamos com calma. O que exatamente a gente quer dizer com alma nessa conversa toda? É fundamental definir esse conceito porque ele é bem mais simples e pé no chão do que parece. Então vamos lá. Alma, aqui é a profundidade das coisas, é a nossa vitalidade, aquele senso forte de quem a gente é. É a nossa capacidade de se conectar de verdade. E o mais importante, a alma não está só dentro da gente. Ela está nas pessoas, nos lugares e até nos objetos que têm história. Pensa, por exemplo, num piano antigo. Por que a gente diz que ele tem alma? Não é pelo objeto em si, é pela história que ele carrega, por todas as pessoas que já tocaram nele, por todas as músicas que saíram dali. São essas relações que dão profundidade, que dão alma a ele. A mesma coisa acontece com um livro que foi muito lido, sabe? Aquele cheio de anotações, com as páginas amareladas. Cada marca ali conta uma história. Ele não tem só a história que o autor escreveu, mas também as histórias de todo mundo que o leu. Isso é alma. Ok, agora que a gente entendeu o que é a alma, vamos levar esse conceito para o campo de batalha do amor. E a proposta aqui é ousada. Em vez de tentar simplificar as coisas, a gente vai abraçar a complexidade, abraçar as contradições. Para entender um dos grandes mistérios do amor, o mito de Daphne e Apolo é perfeito. A história é a seguinte: Daphne só queria saber de ficar sozinha na floresta. Mas aí o deus Apolo se apaixona e começa a persegui-la sem parar. Para escapar, ela pede ajuda e é transformada numa árvore. Essa perseguição e essa fuga são uma metáfora incrível para uma coisa que a gente esquece: a necessidade de distância no amor. E tem um poeta, o Rilke, que escreveu uma coisa genial sobre isso. Ele disse que o sucesso no amor talvez esteja em conseguir amar a distância entre o casal. Porque é essa distância que permite que um veja o outro por inteiro, como uma pessoa completa, e não só um reflexo de si mesmo. É lindo, né? Essa complexidade toda leva a gente para uma outra ideia fascinante: a de que a nossa alma tem vários deuses dentro dela. O que isso quer dizer? Que dentro de nós moram várias forças, cada uma com seus próprios desígios, suas próprias regras, e muitas vezes elas entram em conflito. Olha só esse exemplo que deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem a voz de Ártemis, a deusa da castidade, dizendo resista ao sexo. Do outro lado tem a voz de Afrodite, a deusa do amor, dizendo não resista ao sexo. A abordagem da alma não tenta escolher um lado, ela tenta entender e conviver com essa tensão, porque as duas vozes fazem parte de quem a gente é. Só que o amor é um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que existe essa necessidade de distância, existe também um desejo profundo de fusão. O poeta E. Cummings capturou isso de um jeito incrível, essa sensação de levar o coração da outra pessoa dentro do nosso. E essa união, essa intimidade total, também é uma parte essencial do amor. Tá, mas e aí? Como é que a gente lida com esses paradoxos todos, com as dificuldades que aparecem? Essa última parte da nossa conversa sobre isso, sobre como os desafios nos transformam em pessoas mais profundas. Vamos pegar o ciúme, por exemplo. Normalmente, a gente vê o ciúme como uma falha de caráter, algo feio. Mas, por essa ótica, o ciúme é uma iniciação dolorosa. É como se fosse uma escola, uma lição difícil sobre o que o amor exige da gente, sobre a entrega. Isso nos joga numa pergunta ainda mais provocadora. E se? E se o fim de um relacionamento não for um fracasso? Essa é uma ideia que vai contra tudo que a gente aprendeu. A gente tende a pensar que um término é um atestado
do nosso fracasso. Mas, na perspectiva da alma, um fim é outra iniciação. É como se o destino estivesse agindo de um jeito misterioso para virar a nossa vida numa nova direção, para começar um novo capítulo. E aqui, gente, está talvez a mensagem principal disso tudo. O objetivo final de mergulhar nesses mistérios do amor não é só aprender a se relacionar melhor, como se fosse uma habilidade técnica. O ponto, o verdadeiro objetivo, é se tornar uma pessoa mais substancial, com mais profundidade, com mais alma. E pra gente fechar, fica essa provocação. E se os nossos maiores problemas de relacionamento não forem obstáculos que a gente precisa destruir, mas sim iniciações que a gente precisa viver? Uma pergunta que, quem sabe, pode mudar tudo.